como a gente lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é @KateAnneSamara. A gente, durante essa semana, a gente está tendo sempre às 7 horas da manhã um encontro terapêutico. E eu fiquei de um combinado com vocês que a gente fez, de eu trazer esse momento aqui terapêutico de forma mais profunda. Se você é uma mulher que você olha para a sua própria vida e você pensa, eu sei exatamente o que preciso fazer. Eu sei que preciso descansar, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde, eu sei que eu preciso começar aquele novo projeto que eu estou procrastinando há muito tempo, mas simplesmente eu não consigo agir. Se você é essa mulher, se você está passando por esse processo, esse episódio hoje aqui é para você, mulher. Muitas das vezes, mulher, existe um processo emocional acontecendo, está acontecendo aí com você no seu cérebro, e provavelmente essa autocobrança, essa crítica, esse julgamento que você tem feito com você, tem te feito você ficar muito mais sobrecarregada, muito mais estressada, e tem feito você minar sua própria energia. Então, nesse processo emocional que você está passando, e a gente vai olhar para isso hoje aqui no podcast, para que a gente olhe para o que está acontecendo, a gente perceba, sim, que existem ferramentas e estratégias para lidar com esse momento, desenvolver clareza emocional, clareza cognitiva e processo de conseguir agir apesar do cansaço, apesar da sobrecarga emocional. E é exatamente o que eu vou te mostrar hoje aqui no nosso encontro, no nosso podcast. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, você para de lutar contra o que está acontecendo e você começa a desenvolver habilidades para você continuar caminhando e construindo a sua vida. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Além da Ansiedade. Eu sou Kate, eu sou psicóloga. Se você é nova por aqui, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, mas, acima de tudo, também sou um ser humano como você. Aqui você, de fato, vai desenvolver habilidades emocionais para você conseguir agir e você conseguir alcançar suas metas, você conseguir aprender a lidar com esse momento de sobrecarga emocional, agir com constância, com clareza, com segurança, e a gente vai construindo isso dentro da ciência, com ferramentas baseadas nas evidências, para que, de fato, você consiga alcançar a vida que você sonha tanto em viver. Então, vamos começar? Porque assim, mulher, existe uma pergunta que eu quero começar te fazendo agora. Em que fase você está vivendo hoje? Então, o primeiro ponto de atenção. Se você quiser até pegar um papel, uma caneta, pegar um bloco de notas, é importante a gente entender isso. Porque a gente entender a fase de vida que a gente está vivendo, essa clareza emocional nos ajuda a ter saúde mental no processo. Porque a gente reconhecer a fase que nós estamos vivendo nos ajuda a gerenciar o nosso cérebro consciente para que a gente possa desenvolver o quê? Essas ferramentas, esses recursos para nos ajudar a gerenciar as nossas emoções. E aí entra muito esse processo de aceitação ativa. Eu reconheço a minha realidade, eu reconheço a fase e momento de vida que eu estou vivendo, mas eu estou comprometida com o processo. Então, possa não ser esse ano, possa não ser esse mês, mas eu estou comprometida que eu vou chegar lá. E existe todo esse processo quando a gente vai reconhecendo a realidade. Eu estou comprometida com o meu processo, eu entendo a fase de vida que eu estou, entra até aquele processo da flexibilidade psicológica. Eu estou vivendo essa fase, eu consigo fazer, dentro das minhas possibilidades, o melhor que eu consigo fazer. São essas ferramentas, são essas ações, são esses horários, percebe? E aí, não vem muitas das vezes você ficar aceitando muitas das vezes aquele pensamento como uma verdade absoluta que você é incapaz, que você começa as coisas e não termina, que você é uma pessoa muitas das vezes incompetente, que muitas das vezes você é uma pessoa que está sempre naquele conflito interno com você mesmo, de se sentir desconfortável emocionalmente,
como se fosse que existe um problema com você. Você está vivendo uma fase que exige algo de você, e mediante as decisões de pequenas ações, você está comprometida com o processo de tomar decisões alinhado à fase de vida que você está vivendo. Então, aí a gente já entra nesse primeiro ponto do podcast. Eu reconheço a minha realidade como ela é, mas eu me comprometo nas pequenas decisões que eu vou precisar alinhar, vou precisar desenvolver para eu construir a vida que eu desejo viver. E aí entra aquelas pequenas decisões que tu vai fazendo na tua rotina até você chegar a esse determinado ponto. Porque a gente entra num segundo ponto aqui do podcast, mulher. O seu valor não depende da sua produtividade. E lembra disso, porque muitas das vezes tu pode estar associando que os teus resultados, aquilo que tu faz, está relacionado ao teu valor. E não é. E muitas das vezes tu sofre por causa disso, porque tu associa que o teu valor está relacionado aos teus resultados, aquilo que tu produz, aquilo que tu faz. E tu acreditar nisso, que quando você entrega, quando você resolve, quando você dá conta, isso é o teu valor, isso gera muito mais culpa, cansaço, sobrecarga. Percebe que quanto mais você vai associando, é um peso, é uma angústia, como se fosse que você nem se permite errar. Tu nem se permite reconhecer, poxa, olha aqui, eu estou precisando desenvolver essas habilidades aqui, que não tá legal, não tá bom, eu preciso melhorar isso daqui, né? Isso daqui não tá da forma como eu gostaria, mas por tu não se permitir reconhecer isso, muitas das vezes tu não aperfeiçoa, tu não melhora aquilo que está acontecendo, entendeu? E você conseguir separar a tua identidade, o teu desempenho, os teus erros, quem tu é, vai ficando muito mais leve a jornada. Porque aí, quanto mais tu fica se criticando, fica se acusando, se punindo, o que acontece com você? A sobrecarga, né? O processo emocional que fica pesado, porque muitas mulheres, elas aprenderam isso desde cedo. Muitas das vezes vieram de um ambiente que era um ambiente que desvalidava as suas emoções e muitas das vezes validava o seu esforço que estava relacionado aos seus valores. Então, muitas das vezes não validava as suas emoções. Então, sem perceber, tu foi acreditando que se tu errar, tu vai deixar de ser suficiente. E é exatamente por isso que tantas sabem o que precisa fazer, mas travam na hora de agir. Por quê? Porque o cérebro, ele interpreta que o agir, o errar, que é o novo aprendizado, que é a nova exposição, é uma ameaça. Como se fosse assim, não, eu não posso errar. Então, se for para passar vergonha, se for para errar, é melhor eu nem fazer. Então, você não age porque está confiante. Você se torna confiante porque você age repetidamente. Então, você esperar se sentir confiante para você começar a fazer muitas coisas na sua vida, você começar um novo projeto, você começar um novo empreendimento, você começar essa nova fase de vida sua, você muitas vezes permanece parado durante anos, porque tu espera se sentir pronta. Só que percebe que esse modelo, ele foi aprendido e não é de fato você. Para pensar, para avaliar e para perceber. Porque existe um caminho muito mais saudável. O objetivo aqui não é a gente eliminar o medo, eliminar a vergonha, mas sim a gente desenvolver habilidades emocionais para você continuar caminhando, mesmo quando parece que o medo está ali e está tudo bem. A gente vai continuar caminhando mesmo com esse medo. A gente vai continuar caminhando mesmo com essa vergonha. Que a gente vai aprendendo a tolerar esse desconforto emocional. O que acontece com o seu cérebro? Uma alta eficácia. Eu tenho consciência, nossa, eu sei lidar com isso daqui. Eu reconheço as minhas emoções, eu reconheço que ela faz parte da minha vida, da minha construção. E a vida, ela não tem ausência de sofrimento. É com sofrimento. E aí, juntos nessa caminhada, a gente vai aprendendo na prática a gerenciar essas emoções. Então, eu sei o que preciso fazer, mas por que eu não consigo agir?
Então, primeiro ponto, reconhecer a fase de vida, que muitas vezes você possa estar numa fase de vida de muito trabalho, muita sobrecarga, cuidando de pessoas, modelo de sobrevivência. Eu reconhecer, segundo ponto, eu reconhecer a fase de vida, aí a gente entra já no segundo ponto de aceitação ativa. Eu me comprometo com a mudança, apesar da fase de vida que estou vivendo. E aí entra os primeiros pilares de comportamentos que a gente vai construindo isso na prática. Eu quero até deixar um exercício para vocês aqui, mulher. Eu quero que você pare e você responda. Porque lembra que eu comecei o podcast perguntando para você em que fase de vida você está? Eu quero que você pare e faça esse exercício. E você responda, nossa, qual a fase de vida que eu estou vivendo hoje? Não precisa responder de forma rápida. Eu quero que você pare, você reflita, você observe, porque aí a gente vai percebendo quais são as emoções que tem com mais frequência que você está vivendo nessa fase. Está deprimida, você está angustiada, você está ansiosa, você está se sentindo frustrada, solidão, insegurança. Lembra, mulher, as suas emoções, ela não é sua inimiga, são informações importantes sobre aquilo que está acontecendo com você. Então, quanto mais você evita as emoções, mais doloroso fica esse processo. Então, não se distancie das emoções. Se aproxime delas, nomeie elas, o que eu estou sentindo. Isso vai te ajudar o quê? A ter mais clareza para decidir no processo de agir, de tomar decisões. E aí entra até um ponto importante. Qual é o pequeno passo que você pode começar hoje para você agir? Porque você sabe o que você precisa fazer, você não está conseguindo agir, você está reconhecendo agora a fase de vida que você está vivendo, você está comprometida com a mudança, e que pequeno passo você pode começar hoje nessa construção da onde você deseja chegar. Então, é um momento para você parar mesmo. Você parar e você refletir. E aí eu quero te trazer uma segunda pergunta. O que você precisa nesse momento? Isso é muito importante, mulher. É uma pergunta que vai te ajudar a se olhar com alto mesmo de responsabilidade emocional. Isso não é fraqueza. Eu reconhecer, poxa, o que eu preciso? Eu preciso de um tempo no final de semana para descansar, eu preciso de pausas, eu preciso ter um lugar seguro para de fato ser quem eu sou, um ambiente terapêutico para eu conseguir elaborar esse momento de vida que eu estou vivendo, ter um momento de escrita, de caminhada, de organizar a sua rotina para que você possa perceber o que é a fase de vida que você está vivendo e começar a mudar essa rotina para você conseguir alcançar essa nova fase, esse novo objetivo que você deseja alcançar. Então, ao mesmo tempo que eu reconheço a fase de vida que eu estou vivendo, eu reconheço o que eu preciso nesse momento, eu reconheço a realidade, mas eu estou comprometida com a mudança. E esse comprometimento não é você fazer 100%, é você fazer reconhecendo pequenos passos que você pode começar agora. E eu quero te trazer esse momento para você parar, você refletir durante esse processo. Porque muitas das vezes você possa estar se perguntando o que as pessoas esperam de mim. E hoje eu quero trocar essa pergunta. Que tipo de mulher você quer se tornar? Porque aí você vai começar a tomar decisões guiadas não pelo medo da rejeição, de não ser aprovada, de não ser aceita, de não ser reconhecida pelas pessoas, pelos ciclos sociais que você vive, mas sim você tomar decisões que estejam alinhadas aos seus valores na construção da vida que você deseja viver. E aí entra um ponto muito importante, mulher, quando a gente está falando sobre o processo de bem-estar psicológico, felicidade, construção das nossas metas e construir uma vida que vale a pena ser vivida, quando a gente tem consciência dos nossos valores, eu reconheço os meus valores, o que é valoroso para mim. Então, quando eu preciso colocar limites nas relações, dizer não quando necessário, preciso estar alinhado a esses valores para que faça sentido o comportamento, o agir, o se comportar, entendeu? E aí, mulher, a gente vai começando a treinar o teu cérebro para isso, porque tu ficou tanto tempo no modelo automático de vida, aprendendo a sobreviver, fazer o que precisa fazer. Só que eu sei que nesse momento tu também precisa desse cuidado com você.
Só que não foi um processo aprendido. E leva um certo tempo também para tu parar, você agir, você processar as informações. E aí esse cérebro aqui, ele precisa ser treinado para também se permitir descansar, também se permitir ser cuidada, também se permitir refletir sobre as tomadas de decisões da sua vida. E eu quero que você pare para pensar. Você sabe o que você precisa fazer, correto? Mas você não consegue agir. Imagina comigo você tocando uma flauta. Por você imaginar tocando uma flauta, significa que você sabe tocar uma flauta? Para pensar. Se você quer aprender um novo instrumento, tocar violão, tocar piano, por você imaginar que você sabe fazer isso, você sabe fazer isso? Percebe que você vai precisar desenvolver essa habilidade, igual dirigir, tocar violão, tocar flauta. É a mesma coisa, você sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue agir. Entende? Porque precisa desenvolver essa habilidade, essa técnica, essa exposição, essa habilidade emocional. E existe treinamento de habilidades para isso, para tolerar o desconforto emocional, fazer exposição gradativa. O cérebro vai elaborando como você tem essa autoeficácia de você se expor aquilo que precisa se expor e você conseguir desenvolver ferramentas, estratégias necessárias para você ter o resultado que você gostaria. Então, é muito complexo de a gente só ter o pensamento do querer, mas muitas das vezes o agir não existe esse comportamento. E aí entra também, e depois eu posso trazer nos próximos podcasts, aquele olhar do motivo para ação. Porque se seu cérebro ele não associa que aquilo faz sentido, você não vai desenvolver o comportamento do que precisa fazer, do agir, porque o agir é comportamento. Então, tipo, igual você quer mudar uma emoção. Para você mudar a emoção, você precisa se comportar o oposto daquela emoção. Então, se eu tô com medo, eu ajo para eu dessensibilizar meu cérebro que a exposição daquele comportamento não é tão perigoso quanto o nosso cérebro associa. Então, perfeito, mulher. Você sabe o que você precisa fazer. Só que aí o processo do agir, a gente vai ter que tolerar o desconforto emocional, reconhecer a fase de vida que você está vivendo, aceitar a realidade como ela é, mas se comprometer com essa mudança. E aí a gente vai se expondo aos poucos, desenvolvendo essa elaboração cognitiva e emocional das crenças, da gente começar a desconstruir, construir a nova forma de você se enxergar para você manter o comportamento, manter a exposição, e aos poucos tu vai construindo a vida que tu gostaria de viver. Fez sentido esse podcast? Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe também com a mulher que você sabe que precisa ouvir esse podcast, que vai fazer sentido para ela. E se você deseja desenvolver essas habilidades emocionais para você, de fato, agir e alcançar seus objetivos, a gente está preparando uma nova turma de acompanhamento. Depois, em breve, eu vou trazer aqui todo o processo do nosso programa de desenvolvimento de habilidades emocionais. Continue me acompanhando aqui, que depois eu trago as novas informações para você. Principalmente para você, mulher que quer construir uma vida com muito mais propósito e sem se abandonar no caminho, tá bom? Um super beijo no seu coração e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo e até lá!